Obrigado, Amiro. O Amiro também é missionário da CEPAL e está envolvido aí com esse assunto, né, discipulado. Bom, muito bom ter vocês aqui. Antes de entrar aqui, eu vou aproveitar já para fazer os comerciais, né, que aí depois a gente não interfere. O primeiro comercial é da minha família, né? Então, só para vocês conhecerem, essa aqui é a minha família. A Raquel, acho que vocês têm visto aí correndo para lá e para cá, ajudando a cuidar das plenárias, etc. Nós somos casados há 29 anos e temos 2 filhos, o Danilo e a Samara. A Samara é aquela ali do meio, que casou recentemente, 2 meses atrás, com o Cadu. Então, porque ele já é parte da família, ele está ali no meio. O Danilo está namorando há uns 2 anos com a Amanda, e aí a gente não sabe ainda se vai dar certo ou não. Então, nesse caso, a gente põe na ponta, porque aí se precisar cortar depois, corta a foto só na ponta, não estraga, né? A dica aí para vocês. Né? Mas brincadeira. A Amanda, muito querida também nossa, se converteu há uns 2 ou 3 anos atrás, tem sido muito fiel a Deus e a gente está vivendo em São Paulo, mas já moramos aí em vários lugares, Rio, Vitória, Campinas, etc. E quero só apresentar rapidamente para vocês algumas ferramentas, algumas coisas que eu tenho produzido, que Deus tem permitido, através da experiência aí, das quebradas de cara, de cabeça, etc., produzir para ajudar vocês no ministério. O primeiro é o Família S.A., é um livro que conta uma história, né, do Mário, da Beth, da Lana e do Júnior, que já viviam juntos há algum tempo, mas que precisavam definir aí propósitos de vida, etc. Eu fiz esse livro a partir de algumas consultorias que eu dei para igrejas e percebi que a gente fazia grandes planos e o negócio não saía do papel depois. Eu comecei a investigar um pouquinho e percebi que os planos da igreja nunca serão melhores do que os planos da vida do pastor ou dos líderes e da família deles. Então, a partir desse princípio que eu identifiquei, eu disse, bom, preciso ajudar o pessoal a fazer planos para a sua vida pessoal e para a sua família. Então, é um livro bem prático, interativo, que conforme a história vai sendo contada, tem os passos práticos para você planejar para a sua família. Os outros 2, o Líder do Amanhã e o Vida de Líder, não são livros de leitura, são livros para você desenvolver novos líderes, tá? Com assuntos bem práticos, interativos, tem coisas assim para você dar como exercício, discutir. No final de cada um deles tem um capítulo sobre como que você pode usar isso para treinamento, para retiros, etc., Então, são materiais bem práticos e interativos para você desenvolver novos líderes. Além desse, tem o 50 Segredos para o Líder, que é um livro mais para o seu coração, aí mais de leitura, com histórias, com princípios do dia a dia da liderança. Aquelas coisas que todo mundo pergunta, como é que você faz isso? Como é que você fez aquilo? Você quebrou a cara em quê? Então, juntei tudo e coloquei nesses princípios aí para a eficácia da liderança. O outro é o Luz Plano Ação, que é o antigo planejamento estratégico. Eu percebi que estava ajudando muita gente a planejar, mas o pessoal não estava executando na mesma proporção. Então, eu fiz um ajuste, acrescentei a parte da execução. Então, em cada capítulo tem como é que você planeja, como é que você acende o foco sobre o assunto certo e depois como é que você executa aquilo ali. Tá? O outro é o Como Vencer o Preconceito. A gente tem diversos preconceitos silenciosos, então, para você estudar com a sua igreja, com grupos, células, etc., material bem prático e interativo. Esse aqui é o único que é publicado pela Editora Vida, os outros todos pela Editora Ragnos. Tá? O Administração da Vida ajuda a gente a trabalhar um pouquinho lá com a igreja, aquele velho conceito de mordomia. Eu sei que a maioria dos pastores aí pregam, aí o pessoal pregam sobre dízimo, oferta, aí o pessoal melhora a contribuição no mês seguinte, daqui a pouco cai outra vez, aí você faz um seminário sobre o assunto, melhora, cai outra vez. Eu, incomodado com isso, há uns anos atrás, comecei a testar um material, tinha até outro nome, a gente reformulou depois, ajudando as pessoas a entenderem como é que a gente administra a vida, ou seja, como é que você presta contas para Deus, lá no final, tudo que você recebeu, tempo, dinheiro, potencial, energia, habilidades, dons, talentos, etc. E o dinheiro está aí junto. E eu percebi, testando esse material há vários anos, que quando a pessoa entende como administrar a vida, o dinheiro está envolvido nisso e ela passa a ter um relacionamento diferente com Deus, com as coisas, com o dinheiro e, obviamente, com a igreja. Né? Eu percebi que as pessoas davam muito mais sem esses altos e baixos, né? Era um crescente, assim. Então, ele é interativo também, bem prático, bíblico, você pode usar com classes, grupos, células, etc.
O outro, grandes igrejas, pequenos líderes. Eu tenho percebido que as grandes igrejas, seja em número ou seja em impacto, não são construídas por grandes pastores. São construídas e mantidas por uma multidão de pequenos líderes, que eu chamo carinhosamente aqui, que é aquela pessoa que lidera a célula, o ministério infantil, das mulheres, da recepção. E a gente precisa ensinar esse pessoal como é que a gente usa a bacia e a toalha. Então, esse livro é como é que você investe nessa liderança, como é que você passa para eles o conceito do que é servir. E, por fim, aqui, o Metáforas de Liderança. Você sabe que na Bíblia tem uma porção de figuras sobre árvores, né? A parábola de Jotão, lá no Velho Testamento, que as árvores decidiram escolher um rei. Ezequiel 31, que a Bíblia compara a liderança a um rei lá. Depois Jesus falando que se a gente não for o galho ligado, né, à árvore, etc., a gente não produz nada. Então, eu juntei todas essas figuras e estou propondo aqui a gente aprender alguma coisa com as árvores. Líderes são como árvores. E aí, em cada coisa que a árvore, né, a forma como ela nasce, produz, etc., tem lições práticas para a liderança. Então, é uma metáfora e creio que é muito útil também para você treinar líderes de uma forma interessante, usando o método que Jesus usava. Vamos comparar com coisas que as pessoas conhecem e elas vão aprender muito mais. Tá? O Como Liderar Surdos, eu falei hoje de manhã um pouquinho nas plenárias, né? Tem o livro e o DVD para aqueles que estão desenvolvendo o ministério nessa área, muito útil. São princípios de liderança, mas aplicados a esse tipo de ministério. E só relembrando, se alguém não estava na plenária na hora que eu falei, 6% da população brasileira é surda. Isso significa mais ou menos 12 a 13 milhões de pessoas, e tem pouquíssimas igrejas ainda proporcionalmente fazendo alguma coisa. A linguagem brasileira de sinais é a segunda língua oficial do Brasil, depois do português. Então a igreja deveria se mobilizar nisso, se você tem gente lá na sua área. Se você não acha que não tem, comece a experimentar fazer alguma coisa, você vai ver que o pessoal vai aparecer. Eu lembro que no nosso tempo lá em Vitória, a igreja tinha 2.000 membros, nem se pensava nesse ministério. Aí alguém chegou lá e falou, posso começar? Aí, tá, pode. Apareceu um no primeiro domingo, 2, uns 5 anos depois já tinha 120. Teve casamento de surdo, teve um monte de coisa assim. E é um pessoal extremamente carente. Eles entendem muito mais do que você está me ouvindo aqui hoje, entendendo, só que ninguém consegue se comunicar, ou pouca gente consegue se comunicar na linguagem deles. Então, pense nessa possibilidade, leve o livro, o DVD, e pense lá se tem alguém na sua igreja que pode começar isso. E, por fim, o Discipulado que Transforma, que eu vou usar como referência aqui nesse tempo nosso. Ele é um livro que estava esgotado há bastante tempo, eu reformulei, acrescentei uma série de coisas novas e também alguns passos práticos que eu vou sugerir aqui para vocês hoje sobre como que você pode implantar um processo de discipulado na igreja. Bom, quando a gente pensa no discipulado que transforma, eu imagino que muitos de vocês vieram para cá pensando assim, eu quero saber a receita de bolo, né? Que ingredientes eu ponho para revolucionar a minha igreja com o discipulado? Eu vejo hoje, não só comigo, com outras pessoas que trabalham com discipulado, muita gente correndo lá para Santarém ou para Fortaleza, lá para aprender com o Weibe, outros correndo em outras igrejas que estão desenvolvendo discipulado, mas a grande maioria vai com aquela perspectiva assim, o que é que você está fazendo, como é que você está fazendo, que material que você usa e como é que eu posso fazer isso na minha igreja. Eu imagino que muitos de vocês também vieram aqui hoje à noite pensando nisso. Então, eu lamento, se você quiser desistir agora, melhor desistir, né? Porque eu não vou dar uma receita de bolo para você. Porque, na verdade, não existe essa receita. Existem passos práticos, existem materiais de discipulado, existem diversos tipos de modelo de discipulado, etc. Mas não é isso que vai resolver o seu problema. Então, para a gente primeiro relembrar qual é o chamado de Jesus, dá uma olhadinha nesse pequeno vídeo aqui. Talvez alguns já até conheçam, mas ele nos ajuda a relembrar qual é o chamado. A man fell in a hole.
he fell in a hole and he couldn't get out. A traveler passed by. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, the divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength, and in the hole he remained. Another man appeared. There was something different about him. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. This man lowered himself into the earth, into the pit. He took hold of the man and dragged him into the light. And the man in the hole, who could not get himself out, was saved. Bom, isso é só para relembrar qual é o nosso chamado. Por quê? Porque talvez a primeira coisa que a gente precise entender quando o assunto é discipulado é que a gente não foi chamado num primeiro momento para plantar a igreja. A gente foi chamado para fazer discípulos. A gente não foi chamado para manter igrejas. Em primeiro lugar, a gente foi chamado para fazer discípulos e ensinar todas as coisas que Jesus mandou para esses discípulos. E a gente não foi chamado para administrar a igreja, conquanto tudo isso seja preciso. Mas a gente foi chamado para fazer discípulos. Então, eu diria assim, essa é a primeira confusão mental que a gente tem. E dentro disso, a gente pode assim, fazer uma divisão histórica, né? Hoje de manhã a gente estava num outro painel aqui, eu, Daniel Reis, o Davi Salles sobre discipulado, e foi interessante que o Daniel, não sei, talvez alguns estivessem lá, Daniel fez um histórico aqui do que era a história do discipulado no Brasil, especialmente nesses últimos 40 anos. Teve uma geração lá na década de 60, 70, que surgiu, Ari Veloso, alguns outros missionários da CEPAL, alguns no Palavra da Vida, etc., começaram a falar no assunto. Discipularam algumas pessoas que continuam fazendo discípulos até hoje. Mas eles eram tão poucos e eles se perderam, num certo sentido, no meio do mundo de ativismo que a gente vive, e eles foram engolidos, de certa forma, eles continuaram fazendo, mas o nosso mundo ativista engoliu, né, essas igrejas que continuaram como referenciais, mas a gente aprendeu muito mais a fazer atividades, etc., e aí surgiu, né, acabou acontecendo naturalmente uma segunda leva aqui, final da década de 70, 80 e 90, que talvez inclua aqui a maioria de nós, quando a gente chegou à adolescência, juventude, etc., que foi engolida por essa igreja ativista. Então, quando você ouve lá células, propósitos, qualquer outra coisa, qualquer outro estilo de ministério sobre, não podemos ser uma igreja ativista, isso também é um conflito com o discipulado,
porque, na verdade, foi nessa igreja ativista que a gente cresceu, se desenvolveu, etc., e a gente se tornou pastor ou líder e tal nesse ambiente. E não foi diferente de mim, a minha história é essa. Então, eu nasci lá no hospital, etc., mas vou na igreja desde antes disso, né, na barriga da minha mãe. Passei por todas as etapas lá, a classe Cordeirinhos de Jesus, Joias de Cristo, aquela coisa toda, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, liderança de juventude e tudo mais, mas dentro desse conceito ativista. E eu quero então começar um pouquinho com a minha história para vocês entenderem os passos. Vai ser moleza vocês entenderem depois como fazer discipulado na igreja. E eu vou intercalar aqui um pouco da história pessoal com um pouco da minha primeira experiência com discipulado, que foi bem à frente no ministério. Eu diria que durante bastante tempo, pelo menos uns 15 anos da minha vida ministerial, já fui para a faculdade teológica cedo, com 17 anos, com 21 era pastor, comecei o ministério, trabalhando com jovens, etc., depois na denominação, em âmbito estadual, depois em âmbito nacional, e chegou um ponto que era um dos líderes nacionais da denominação, de uma das 12 áreas que a denominação tinha, eu era o diretor daquela área. Mas sempre nesse conceito de ativismo, de fazer coisas, de produzir coisas, de bons relatórios e vai por aí afora. Até que chegou um momento que Deus falou, olha, acabou essa fase, estou te transferindo. E aí, por incrível que pareça, a minha experiência com o discipulado começou no lugar mais inóspito possível. Foi quando Deus transferiu, pode ficar tranquilo que a gente já combinou, ele vai dar uns gritos lá mesmo e tal, tá? O outro dia também foi igualzinho. É o Pedro do Borel. Então, pode ficar tranquilo. Eu aprendi, a minha primeira experiência com o discipulado foi num ambiente totalmente inóspito, como eu estava falando. Ou seja, foi num ambiente de uma igreja quase centenária, com mais ou menos 95, 96 anos de idade, bem tradicional, bem histórica, né? Que tinha toda uma estrutura rígida e bem manuais da denominação, como seria em qualquer outra, né? Pode ser batista, presbiteriano, metodista, etc. Não só muda o endereço, é igual a gente fala de filho, né? Está trocando figurinha, né? Meu filho foi, meu também, só muda o endereço. Então é a mesma coisa. E num ambiente assim, quando eu saí da denominação para ser parte da equipe pastoral dessa igreja, eu cheguei, obviamente, com essa mesma cabeça. Eu sou um dos pastores da igreja, eu sou líder da área de ensino, eu tenho que dar conta do recado. Para vocês terem ideia, eu tinha mais ou menos 450 pessoas debaixo de mim na minha área, né, 90 classes de escola dominical, mais isso, mais aquilo, treinamento, ministério infantil, tudo mais. E aí eu me lembro que quando eu cheguei, eu fiz planos, né? Gosto dessa área, então eu fiz planos junto com os líderes para todas as áreas, deu um caderno, assim, uma apostila de mais ou menos umas 120 páginas, encadernei, pus uma capa bonita, etc., né? Tentei por um ano, mais ou menos, implementar vários daqueles planos. O pessoal, alguns até queriam mudanças, e aí começamos a implementar algumas mudanças. Mas aí começou a confusão, porque você começa a brigar com o pessoal que quer mudança, mas não tanto assim, né? Eu me lembro que mais ou menos nesse período, paralelo a esse processo da igreja, eu estava vivendo algumas crises pessoais. Por quê? Bom, desde a época de faculdade, eu ouvia o Ari, fui aluno do Ari Veloso, de vários outros caras que falavam de discipulado, etc., né, Dr. Shed, vários outros. Fui assim, privilegiado, peguei uma turma de ouro na faculdade. E aí todo mundo falava e eu dizia, tá, mas é isso que eu quero, é isso que eu sempre imaginei, aquilo que o Bill Hybels falou, que a Carolina falou no primeiro dia. Com 12 anos de idade, eu também estava na igreja, olhando e dizendo, deve ter um jeito diferente de fazer igreja, não é possível que é desse jeito aqui, né? Mas como eu ouvi falar, gostei do negócio, falava sobre discipulado, etc., mas tudo era teoria, chegou um momento no ministério que isso começou a incomodar.
e começou uma grande inquietação dentro de mim. Eu disse, Deus, deve ter um jeito diferente, eu continuo no mesmo caminho há tantos anos, como é que a gente faz para mudar isso? E aí, eu me lembro que começou, sem que eu soubesse até que isso ia desaguar depois no discipulado, começou um processo de Deus, especialmente na minha vida, para confrontar, para gerar crises, para gerar ajustes, até que eu pudesse ter aquele descontentamento santo e dizer, qual é a solução? Então eu me lembro que a primeira pergunta que Deus me fez assim muito claramente foi, mais ou menos nesse período, Josué, você tem fé? Eu disse, Senhor, claro, que pergunta, acho que o senhor pegou a ficha do Josué errado aí no céu, né? Deve ser um outro. Né? Não, você mesmo. Né? Você tem fé? E aí eu disse, olha, eu nasci na igreja, cresci na igreja, me converti, me batizei, fui para a faculdade teológica, sou pastor, fui líder da denominação e agora estou aqui ajudando a pastorear uma igreja. Aí, resposta errada, vamos lá outra vez. Você tem fé? Né? Eu disse, não, olha, eu sou filho de crente, meu pai foi líder da igreja, diácono, tesoureiro, minha mãe líder das mulheres, minha irmã casou com um pastor, resposta errada, vamos lá outra vez, terceira tentativa, né? Josué, você tem fé? Né? E aí isso começou a me incomodar profundamente, porque na verdade esse era um dos fundamentos do ser discípulo de Jesus. E apesar de ter certeza da salvação, de ter uma experiência com Jesus, e nunca ter me desviado da igreja, feito nenhuma grande besteira dessas assim que a gente considera perigosa para excluir até da igreja, quando chegava nesse assunto, era um assunto extremamente delicado, que eu fugia, corria para cá e para lá. Paralelamente a isso, começou a surgir essa inquietação. E eu me lembro que um dia, dizendo para Deus, mas olha, Senhor, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e mais isso, mais aquilo. E Deus olhou e disse, mas eu nunca pedi para você fazer isso. Você fez de alegre, coisa boa até. Né? Olha, eu admiro, porque você suou a camisa para fazer tudo isso. Mas eu nunca te pedi nada disso. Agora, o que eu gostaria que você tivesse feito, você não fez. Obrigado. O que eu gostaria que você fizesse, você não fez. Quantos discípulos você tem? Aí a coisa pegou. Porque quando eu pus o pé no chão, assentei a poeira para avaliar pelo menos 15 anos de ministério, eu cheguei à conclusão, como um amigo meu diz, que subiu uma escada, subiu, quando chegou lá em cima, viu que tinha subido a escada errada, era do lado que ele tinha que ter subido. E aí você tem que descer, para depois subir outra vez. Né? Então, eu comecei a perceber que tinha muita realização, mas pouca efetividade. Se você contrata uma empregada doméstica, uma secretária lá na sua casa, você diz para ela, eu quero que você passe a roupa e limpe o chão. Aí ela chega às 8 horas da manhã e limpa as janelas e arruma seu guarda-roupa. No final do dia, você vai estar alegre ou frustrada? Frustrada. Ela vai dizer, mas olha como eu arrumei seu guarda-roupa. Todas as blusas por cor, por tamanho, está tudo limpinho. Olha como está brilhando a porta do guarda-roupa. Eu passei aquele óleo de peroba lá, assim que o negócio está tinindo. Você diz, mas a cozinha está um caos, tem uma pilha de roupa para passar. O que eu precisava realmente você não fez. E foi mais ou menos essa a sensação. E esse, eu diria, misto de incômodo, frustração e confronto, me levou a uma outra questão. Eu disse, puxa, mas eu sempre quis ser discipulado por alguém, mas nunca fui. E, de certa forma, isso era uma desculpa. Bom, já que eu nunca fui, o problema é seu, Deus. Eu estou aqui, o senhor sabe que eu sempre quis, nossa, eu queria fazer discipulado com o Ari Veloso, com o Jaime Kemp, com alguém, eu até procurei ele, fui lá no escritório dele, mas ele não tem tempo e tal. Então,
Não conheço mais ninguém que faz discipulado. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Até que um dia eu e mais um outro pastor que também estava na igreja há algum tempo, o Geraldo, que cuidava da área de evangelismo, que também tinha o mesmo incômodo, a gente começou a conversar sobre isso e começamos a dizer, peraí, ao invés de a gente ficar dando desculpas de que a gente nunca foi discipulado, que tal a gente começar? Acho que é uma boa ideia. E ele até tomou a iniciativa primeiro, começou um pequeno grupo, né? Pequeno mesmo, eram, sei lá, umas 3 ou 4 pessoas. Depois a gente juntou forças e inicialmente nós dois nos encontrávamos, né, durante vários meses. Mas aí vinha todas essas perguntas que você tem. Como é que a gente faz? Como é que é esse negócio? Que livro a gente estuda? Mas eu também descobri ao mesmo tempo que existem 2 orações que Deus responde mais rapidamente, as que Ele responde mais rápido. Primeiro, quero evangelizar alguém. Essa aí, resposta é imediata. Você falar aqui, vai tropeçar em alguém ali que está precisando ser evangelizado. A segunda, que Ele responde mais rápido, é quero discipular alguém, eu quero aprender esse negócio, eu preciso de alguém que me discipule. Então, de certa forma, foi a nossa oração. Deus isso. A gente não sabe como, não sabe de que jeito, qual a forma, qual o melhor método. Enfim, ajuda a gente. E aí, nesse tempo, né, o Geraldo cruzou primeiro e depois eu em seguida com um homem que a gente já conhecia, que tinha vindo para o Brasil, aliás, dando uma ré aqui, tinha sido lançado um livro mais ou menos nessa época, pela nossa denominação, né, chamado Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, tinha sido distribuído de graça para todo mundo, tá, numa assembleia de convenção, todo mundo tinha esse livro bonito lá na prateleira, eu também tinha, até que a gente conheceu um homem que tinha vindo para o Brasil para ensinar alguns, discipular alguns para multiplicarem isso. E num seminário de final de semana, a gente aprendeu algumas coisas, olha, você pode começar por aqui, vai por ali, ele disse, bom, então vamos começar. E a gente começou. Depois de alguns meses, aquilo tinha gerado uma transformação tão profunda na nossa vida, que a gente diz, bom, vamos chamar mais alguns. E a gente chamou mais alguns. Aí o primeiro grupo não teve mais do que umas 8 pessoas. Agora, antes de a gente entrar no processo, o que eu queria que você entendesse é que a primeira transformação para você implantar um processo discipulado numa igreja é você. É a sua vida. Porque, na verdade, aquilo que Deus não puder fazer em você, dificilmente Ele vai fazer na vida de outras pessoas. Quer dizer, Ele pode fazer, obviamente, mas Ele quer usar você como referencial, como exemplo. E aí eu comecei a juntar alguns pedaços do negócio e comecei a lembrar de uma porção de coisas que a gente tinha vivido nos 2 últimos anos, de confronto, de transformação, de ajustes, de crises, para chegar naquele momento e realmente estar inconformado com aquela igreja que podia continuar daquele jeito por mais 50 anos, mas que na verdade não fazia naquele momento, podia ter feito antes, mas não fazia naquele momento aquilo que Jesus tinha pedido que a gente fizesse, discípulos. Então tinha belos cultos, boas músicas, uma pregação boa, templo com ar-condicionado, banco estofado, tudo bonitinho. Mas quando você olhava quantos discípulos a gente está produzindo, bom, vamos para a próxima pergunta. Sabe quando alguém te faz uma pergunta? Como é que é isso? Não tem resposta. Próxima pergunta. Mas esse era um problema meu, nosso, né, desse grupo que estava começando a se reunir. E aí, então, a partir disso, a gente começou a entender que precisava transferir isso para outros. Não era só uma questão de ajuste na nossa vida. Deus estava fazendo alguns ajustes em nós para que a gente pudesse transferir para os outros. E nesse processo, a gente entendeu um pouco isso aqui. Que discípulos sem ensino se tornam crentes raquíticos. Que crentes que não são discípulos se tornam membros ativistas. E que discípulos com ensino bíblico transtornam o mundo.
Isso, obviamente, foi ao longo do tempo aí que a gente aprendeu. Eu sei que tem alguns autores que até defendem o fato de que é impossível ser cristão, ser crente e não ser discípulo. Se você é crente, você é discípulo. Se é discípulo, você é crente. Mas eu diria que, como menciona um amigo meu, é possível a gente se converter, porque é a minha própria experiência, é possível a gente se converter, ser uma conversão genuína, ser fiel a Jesus, querer fazer muita coisa pela igreja e por Jesus, mas não aprender todas as coisas que Ele mandou ensinar para a gente, e a gente também ensinar, e não ter essa consciência do que significa ser discípulo de Jesus. E eu me lembro que nesse período eu fiz uma espécie de um gráfico da minha vida, com as etapas de ministério que eu tinha vivido até ali. E eu pus assim, primeira barra do gráfico, atividades. Segunda barra do gráfico, discípulos. Na primeira barra, era sempre 10. Né? Na segunda barra, quase 0. E eu comecei a perceber que isso já não me satisfazia mais e isso nunca tinha satisfeito Deus. Agora, de outro lado, também nada era desperdiçado. Isso foi um processo para ajudar a chegar a essa conclusão. Não estou jogando o bebê com a água do banho aqui fora. Né? Tudo que aconteceu na sua vida, tudo que tem acontecido, Deus vai usar para ajudar você a chegar onde Ele quer. Agora, quanto mais rápido você chegar lá, melhor. Né? Porque às vezes eu perguntei para Deus, por que o Senhor não me fez ver isso antes? Ele disse, o problema era você, não era eu. Você que estava cego. Você que era o cabeção e não queria enxergar determinadas coisas. Então, percebam que quando a gente não entende, não tem essa consciência do que é ser discípulo de Jesus, a gente vive uma vida raquítica. Como o Hernandes falou ontem e hoje, igual um poste. Quando a gente não tem a consciência de Jesus, de ser discípulo de Jesus, a gente precisa inventar alguma coisa para colocar no lugar. E a gente inventa atividade. Então o ativismo não é tanto uma estratégia da igreja, seja ela certa ou errada, mas é a falta do discipulado na nossa vida. Porque se a gente tivesse investido nosso tempo em fazer discípulos, não ia ter tempo para fazer atividade, o número de atividades que a gente tem. Bom, aí a partir disso veio, obviamente, uma crise pessoal, mais uma, né? Qual que era a crise? Controle. Normalmente a gente tenta controlar todas essas áreas da nossa vida. Mas sabe por que é que a gente tenta controlar? Dentre outros motivos, especialmente por 2. Primeiro, a falta de um relacionamento profundo com Deus. Segundo, insegurança.
Insegurança gera controle. Porque eu não quero demonstrar que eu estou inseguro. Então eu tento controlar a situação para não deixar transparecer a minha insegurança. Mas a minha insegurança, de outro lado, é a falta de um relacionamento com Deus. Porque, na verdade, Ele é o único lugar seguro que tem. E aí eu comecei a perceber que, ao longo dos anos, não era só o ministério que estava num ativismo, né, sem sentido. Era a própria vida. Aí vem aquelas, a gente pode usar até como exemplo, aquelas velhas perguntinhas, né? Você come para trabalhar ou trabalha para comer? Essas coisas desse tipo, né? Mas você começa a perceber que tem uma opção de áreas na sua vida que você está tentando controlar, e como você não consegue controlar totalmente, você cria mais atividade ou coloca mais coisa na agenda e vai girando, e vai girando, e vai girando. Agora, isso faz com que a gente seja levado a ser uma pessoa que mantém as aparências. Porque como não tem o que mostrar de Deus em nós, então a gente precisa criar uma aparência para mostrar que a gente é alguma coisa. E aí você vira o seu cara legal. Conheça o senhor Cara Legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, senhor Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Senhor Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. E como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, senhor Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem. Eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo. Até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano, seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127 mil vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Ah, qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei. Mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: a justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado.
Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu Filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas. Bom, esse vídeo ajuda a gente a descobrir que a gente, às vezes, é o cara legal. Às vezes a gente mantém isso por muito tempo, porque você é o pastor, o líder bonitinho, que não pode pecar, que não pode dar essa aparência ou aquela, que não pode fazer isso ou aquilo, etc. Só que esse conjunto de coisas faz com que, ao longo do tempo, como a Nancy falou ontem e hoje, você coloca máscaras. E você mantém essas máscaras como crente, e depois você mantém essas máscaras como líder, e depois você mantém essas máscaras como pastor. Então, da mesma forma que um avivamento não acontece numa igreja se o Espírito Santo não agir, o discipulado não acontece numa igreja se não acontecer primeiro transformação na sua vida. Por isso que eu comecei contando aqui um pouco do que aconteceu comigo para que houvesse o processo de discipulado na igreja e também com a vida de um outro pastor que estava ajudando a coordenar. E a outra coisa que esse filminho mostra, você pode achar até meio bobo isso, mas eu fiz propositalmente, é que essa parte final é para apresentar para o não crente. Pois é, o discipulado começa exatamente aí. No beabá. Porque eu tinha convicção de Jesus, eu tinha aceitado a Cristo, etc. Mas parece que depois desse momento, houve a confusão entre o que era caminhar com Jesus e ser discípulo de Jesus e atividades e quero servir a Deus, a igreja, etc, etc. E a gente acaba deixando os fundamentos de lado. E o que dá sustentação para a nossa vida são os fundamentos. Você come o ano inteiro do jeito que você está comendo aqui nesses 4 dias? Não. Isso aqui é um bônus. Né? O que é que te sustenta? É aquele arroz com ovo, é aquele arroz com feijão, né? É aquele macarrãozinho lá com alho e óleo. É isso. E o que é que sustenta a vida de discípulos? É o beabá. É o óbvio. Então eu me lembro que desde o princípio a gente começou a voltar a estudar as coisas óbvias da palavra, a pegar João 3,16, a pegar os princípios da fé, porque eu mesmo tinha passado pela classe de catecúmenos, né, como muitos talvez aqui tenham passado, né, para receber algumas aulas para o batismo, mas aquilo, na maior parte dos casos, não fez quase que nenhuma diferença na vida das pessoas. Então, a gente começou, depois de ter passado por alguns ajustes bem profundos, voltar ao beabá, entender o que Jesus fez, como é que Ele quer que a gente o siga, quais são os elementos básicos da fé. E a partir disso, a gente fez uma descoberta, que é o 154,
Não é paralelo daquele ônibus lá do Rio, não, do filme, né, 174, né, e nem estratégia de jogo de futebol, né, 1 no gol, 5 no meio de campo e 4 no ataque, né, ou jogo de bicho, né. Mas o que é o 154? É que existe um propósito maior na existência da igreja. Esse propósito tem 5 funções essenciais que todos vocês conhecem: evangelização, discipulado, ministério, comunhão, adoração, etc. E ele gera 4 resultados: o crescimento numérico, o crescimento espiritual, a expansão do ministério e o avanço missionário. E vocês vão ligar isso com lá na frente, uma das últimas coisas que eu vou falar, mas eu estou introduzindo isso aqui para você fotografar aí na sua mente e ficar com isso. A gente começou a perceber que a igreja, que depende de todas essas áreas, evangelização, discipulado, etc. e tal, que precisa crescer em número, em qualidade, avançar do ponto de vista missionário, etc., depende do discipulado para fazer isso com efetividade. Senão, vai ser só teoria, vai ser só ativismo. E a gente começou a medir isso ao longo do tempo. Então, deixa eu contar na prática como é que aconteceu depois dos primeiros ajustes na nossa vida. Depois de talvez eu diria aí 1 a 2 anos que Deus trabalhou em mim, nesse outro pastor, e mais umas 8 ou 10 pessoas, a gente disse, bom, vamos chamar mais alguns agora para discipular. Então, deixa eu dizer uma teoria que eu sempre sabia, você também sabe, mas que eu tive o privilégio de viver na prática. Quando a gente lê sobre discipulado, né, vários livros falam, discipulado é 2, 4, 8, 16, 32 e assim vai. A gente viveu exatamente isso, porque quando a gente começou, tinha 8 pessoas, numa igreja de quase 2.000 membros, e a gente olhava e dizia, nossa, nunca nós vamos chegar a alcançar esse povo todo, precisa mais 100 anos para conseguir chegar lá, nesse ritmo. E, na verdade, em pouco mais de 5, 6 anos, 7 anos, né, exagerando, mais ou menos umas 1.500 pessoas já tinham passado pelo processo discipulado. Agora, você olha e diz, eu quero isso, como é que é? Qual o segredo? Né? Então, vamos voltar lá atrás. No primeiro ano, não teve mais do que umas 10 ou 15 pessoas que a gente investiu na vida dessas pessoas e caminhou com elas, estudou a Bíblia com elas. E eu diria que a gente começou, esse aqui é um desenho até de um dos materiais que a gente usa, que é muito prático para você entender isso. A gente começou realmente a ser o exemplo, a discipular outras pessoas que no futuro se tornaram até os líderes do processo na igreja. Agora, isso gasta tempo, muita energia, faz com que você não veja discipulado simplesmente como uma reunião semanal. Eu me lembro de alguns casos, já da 2ª, 3ª geração, de, além daquelas 2 ou 3 horas, no nosso caso nós optamos por discipulado em grupo, né, mas não importa a estratégia, pode ser em grupo, em dupla, individual, não é uma ou outra, é uma e outra. Hoje, na experiência que eu tenho no Morumbi, a gente tem todos os tipos. Então, nessa trajetória, não era só a reunião de 2 ou 3 horas do grupo uma vez por semana. Eu me lembro de alguns casos que eu cheguei a ficar 4, 5 horas com uma pessoa, várias vezes, para atacar um problema, uma circunstância na vida dessa pessoa que precisava mudar. Às vezes implicava em marcar coisas fora da agenda. Vamos sentar aqui debaixo desse coqueiro para conversar. Enfim, uma série de coisas que não é simplesmente uma reunião como a escola dominical ou uma classe de estudo semanal, mas é exatamente aquilo que Jesus sempre fez. Ele comia peixe com aqueles 12, ele caminhava, ele andava de barco, ele ia dormir na casa de alguns, eles viajavam, eles passavam por apuros em conjunto. Discipulado é isso. Me lembro que numa das últimas palestras que o Ari fez para a gente, o Ari Veloso fez para a gente na CEPAL sobre discipulado, todo mundo estava na expectativa, né? Ele chegou com um livro assim bonito, uma capa joia e tal.
Aí ele falou, esse aqui é o último livro sobre discipulado, todo mundo dá, então dá um nome aí para a gente, quem é o autor, qual é a editora, etc. E aí ele abriu assim na primeira página, tal, estava em branco. Virou a segunda, estava em branco. A terceira em branco, a 10ª em branco. Virou o livro inteiro, estava inteirinho em branco. Aí todo mundo, que isso aí, Eri? Então, eu pego lá um batuta, mando ele comprar um caderno assim em branco também, a gente começa uma reunião, um encontro uma vez por semana e tal, e se for preciso mais a gente faz, e aí a gente começa a estudar alguma coisa que tem a ver com alguma necessidade dele naquele momento, ou um livro da Bíblia, ou um livro qualquer e tal, e conforme a gente vai discutindo, orando, crescendo, cada semana cada um faz suas anotações ali. Depois de uns meses que o caderno já encheu, eu digo para ele, ó, você está pronto para discipular o outro, o livro já está escrito inteirinho, pode começar. E eu pego também outro caderno em branco e a gente começa. Então perceba que os materiais são importantes, os métodos são importantes, mas na verdade eles só vão funcionar se você investir a sua vida na vida das pessoas. Não tem como. Agora, a segunda incoerência, então eu digo assim, se eu conseguir sobreviver nisso, qualquer um consegue, né? Primeiro, porque isso aconteceu num ambiente inóspito, como eu disse. Não era uma igreja que estava assim dizendo, nossa, nós queremos discipulado, faz 20 anos que nós estamos sonhando com isso, ainda bem que você chegou agora para começar. Não. Foi um ambiente em que toda aquela máquina da igreja teve que continuar funcionando, né? Só que eu não investi muito tempo lá, deixei a coisa correr, etc. E eu disse, eu vou construir um novo prédio aqui. Agora, a outra coisa é que eu não tenho nenhum problema para falar em público, falar para 5.000, 10.000 pessoas, etc. Mas a gente brinca lá em casa dizendo o seguinte, que se eu for fazer uma viagem de São Paulo para Bahia, de ônibus, eu vou sentar ali, vai sentar alguém do meu lado, no máximo eu vou dar bom dia, né? E vou pegar meu livro, ler, abrir meu computador, vou pensar em alguma coisa e tal, e eu posso ir de São Paulo à Bahia sem conversar. Estou bem, né? Algumas pessoas não conseguiriam ficar sem falar 1 minuto, né? Esses dias eu quase mudei de lugar no avião, mas ia ser indelicado, né? Porque eu sentou 2 pessoas atrás de mim, não vou dizer se era homem ou mulher, para não criar nenhum constrangimento, né? Mas sentaram 2 pessoas atrás de mim, que elas não paravam, não dava tempo assim, nem tempo para respirar dava, né? Eu disse, gente, como é que pode? O negócio estava me incomodando já assim, né? E naquele momento, circunstancialmente, eu estava precisando me concentrar num documento que eu tinha que responder assim que eu chegasse lá do outro lado, e eu não conseguia, né? Mas isso é da natureza de cada um. Né? A gente teve uma recepcionista na CEPAL uma vez, alguns anos atrás, que falava o dia inteiro. Era impressionante, né? Aí teve um período assim de baixa, todos os missionários viajaram, tal. Só eu estava lá no escritório um dia, tinha os outros funcionários, mas a sala dela era no andar de baixo, e os outros estavam tudo lá em cima, e minha sala era atrás assim da dela. E o telefone não tocava, né? Ninguém. Aí ela falou, gente, não é possível, não tem ninguém para conversar. Daí ela pegou um ursinho, pôs na cadeira, falou, vou ficar conversando com você, né? Começou a conversar com ele. Então, estou dizendo isso para ilustrar o seguinte, eu olhava e falava assim, Deus, o Senhor escolheu o cara errado. Eu sou tarefas, não sou pessoas. Você pode pedir para eu ficar X horas, ou no computador, ou lendo, ou fazendo um documento, ou planejando, nossa, vou me realizar. Mas ir na festinha de aniversário de uma criança que eu não tenho nada a ver com ela, né? Ficar ouvindo todas aquelas conversas, né? Blá, 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 e eu vou lá só para sentar, porque tem um discípulo meu lá, uma oportunidade de a gente... Nossa, era a morte para mim. E a Raquel, né, minha esposa, às vezes vibrava, né? Falava, nossa, você precisa disso. Então percebe que aquelas transformações que você espera que aconteça nas pessoas, precisa acontecer primeiro em você. Já está tudo resolvido? Não, tem 1 milhão de coisas para resolver ainda aqui. Mas tem um monte de coisas que aconteceram em mim, naquele grupo inicial, para quê? Para que a gente pudesse ser o exemplo.
Eu citei rapidamente no primeiro dia, na abertura, que um dia 2 moças chegaram para mim no pátio da igreja, para mim e para Raquel, e disseram assim, já eram do nosso grupo discipulado há um tempo, e elas disseram, tem um monte de coisas em vocês que ainda a gente sabe que precisa de ajuste, mas tem uma área na vida de vocês que a gente já viu que vocês são muito parecidos com Jesus, e a gente quer dizer que a partir de hoje nós estamos imitando vocês nisso. Bom, eu saí triste e alegre ao mesmo tempo. Alegre porque alguém viu alguma coisa parecida com Jesus na minha vida. Mas triste porque eu tinha ouvido isso só depois de 18 anos de ministério. Até então era parabéns, bom relatório, etc. Numa outra situação, já com 2 ou 3 anos que a gente estava nesse processo, com vários grupos já, vou mostrar um outro desenho já que ilustra uma outra coisa, novos crentes que estavam assim crescendo na fé, e o pessoal chegava muito mais rápido à liderança, porque tinha muito mais base do que o cara que estava há 30 anos na igreja, né? E eu me lembro que um dia no nosso grupo, Deus usou assim um relativamente novo crente, o cara tinha uns 2 anos ou 3 na igreja, para confrontar uma coisa que era quase um monstro sagrado para mim. Quantos aqui são pastores ou pastoras? Deixa eu ver. Bastante gente. Quantos de vocês aprenderam, ou ouviram pelo menos, de que o pastor não deve falar nada da sua vida para ninguém? Isso pode ser usado contra você no tribunal, né? A maioria. Eu também sou dessa geração. Agora, você imagina eu sentando com uma meia dúzia que eu quero discipular, que discipulado é transfusão de vida, e toda semana, vamos compartilhar. Aí eu dizia, então, minha vida, tá tudo bem, graças a Deus, orem por mim, meu ministério, glória a Deus, agradeço, tá. Aí chegava a hora que vamos fazer pedido de oração. Aí um pedia, olha, essa semana eu pisei na bola, pequei nisso, por favor, e o outro, não, eu estou com um problema aqui. Aí chegava a minha vez, não, tá tudo bem, tudo tranquilo, orem por mim, pela minha família, pelo meu ministério, o mais genérico possível. Aí um dia, esse novo discípulo aí, que tinha uns 2 anos e meio de convertido, quando chegou a vez dele, ele fez isso assim, Peraí, Josué, o que está acontecendo? Olha, já tem 1 ano que eu estou nesse negócio aqui, gosto demais de você, a Raquel, essa altura já estava no grupo também, gosto demais de você, da Raquel, mas olha, chega na rodada aqui de oração, o povo confessa pecado, chora, e o outro ali, abre o coração, você, não, está tudo bem, orem por mim. Chega na hora de compartilhar, todo mundo aqui se arrebenta, e você, não, está tudo bem. Escuta, você não briga com a Raquel, não bate nas crianças, os pastores da igreja funcionam tudo tão bem assim, vocês não têm desentendimento e tal. Deus teve que usar um novo crente para me confrontar. E aí esse dia, depois do confronto inicial, eu sabia nem o que dizer, né? Aí a Raquel deu uma ajuda, disse, não, a gente briga sim, bate nas crianças, os pastores de vez em quando fecham o tempo lá e tal. Então vamos abrir o jogo. E foi realmente um tempo de quebrantamento, a reunião do grupo esse dia durou umas 6 horas mais ou menos, né? Eu não perdi de forma alguma a autoridade, muito pelo contrário, eles passaram a me respeitar muito mais, porque eles viram que eu era normal. E agora eu tinha gente orando, sabendo por que estava orando. Então você percebe que algumas dessas coisas, eu volto sempre no mesmo ponto, você vai ouvir isso mais umas 30 vezes, né? Não vai acontecer na igreja se não acontecer na sua vida. Por isso que a gente demorou talvez lá uns 2 ou 3 anos para chegar aí em 100 pessoas e mais 2 ou 3 para chegar em 1.500. Porque a base precisava ser completamente trabalhada, transformada, nossa vida precisava ser quebrada em muitas áreas. A gente existe uma cidade, isso aconteceu no Espírito Santo, né, quando a gente morava lá, nós moramos uns 7 anos lá mais ou menos,
Existe uma cidade lá chamada Jacareípe, que é mais acima um pouco no litoral, e esse grupo, que foi o nosso grupo de liderança lá, uns 5 anos mais ou menos, a gente tem um famoso retiro que foi batizado de As 24 Horas de Jacareípe. A gente resolveu fazer um retiro assim, não era para estudar nada, nem tratar nenhum assunto, simplesmente para a gente se relacionar, saber o que Deus estava fazendo, como é que nossa vida de discípulos estava andando, como é que os nossos discípulos, né, não nossos, de Jesus através da gente, mas aquilo que a gente carinhosamente chama de nossos discípulos, como é que estavam os nossos discípulos, e deixar a coisa assim, fluir. E o pessoal chegou, cada um jogou a sua mochila lá, porque era uma noite só, tal, vamos fazer um café para tomar, etc. Isso era, talvez, 7 horas da noite de sexta-feira. Aí sentou ali para tomar o café e um falou assim, olha, minha gente, eu estou com o coração apertado aqui, porque cometi um pecado assim, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Aí um dá uma palavra de sabedoria, o outro lê ali, o outro ora, o outro chora. Daqui a pouco o outro diz, não, eu também, olha, eu preciso, isso aqui está pesando. Tá? Daqui a pouco o outro diz, não, mas comigo aconteceu uma outra coisa. Aí, de repente, a gente olhou, nossa, 5 horas da manhã. Aí o pessoal deu uma encostadinha ali na mochila mesmo, tal, tirou umas 2 horas de soneca. 7 horas alguém despertou, falou, deixa eu fazer mais um café. O pessoal continuou por ali, continuou a compartilhar, e a gente foi até às 7 da noite. 24 horas assim de compartilhar, de orar, de quebrantar, de chorar. Aquele grupo nunca mais foi o mesmo depois desse dia. Porque não se tratava só de um método. Se tratava de um processo de Deus na nossa vida. A partir desse tempo, a gente percebeu que o número de grupos, de pessoas entrando no discipulado, nossa, não tinha nem como segurar. Tinha fila de espera, para vocês terem ideia. Chegou a ter 200 pessoas na fila de espera para entrar. E a gente dizia, não, fica aí, aguenta a mão aí. Se você realmente quer, segura aí, vai chegar seu tempo. E aí, a gente passou para a fase seguinte, que era, na medida em que foi se multiplicando, a gente, como eu disse, adotou a estratégia de grupos, a gente foi colocando líderes nesses grupos, foi pastoreando esse pessoal, foi formando grupos de líderes. Entenda o seguinte, eu sei como é que é esse negócio, porque a minha cabeça é toda estruturada e tal. A essa altura surge a pergunta, qual é a estrutura? A gente não se preocupou com a estrutura, a gente se preocupou em fazer discípulos. E na medida em que ia crescendo, a gente ia estruturando. Então a gente teve 10 tipos de estrutura diferentes. E aqui, abrindo um outro parênteses, eu tenho a experiência lá desses 7 anos de Vitória, que foi começar do zero, numa igreja tradicional, centenária, etc. E depois, os últimos 8 anos, eu tive a experiência exatamente contrária no Morumbi, que começou com Ari Veloso, com discipulado, com um pequeno grupo, não tem escola dominical, não tem tradicionalismo, não tem nada disso. E aí foi legal juntar as duas experiências e entender quais são os princípios básicos. Os princípios básicos são esses, eles funcionam de frente para trás, de trás para frente. Na medida em que começou a entrar mais gente nesse processo, Deus vai levantando, etc., o que aconteceu? A gente foi desenhando uma estrutura. Bom, agora já temos meia dúzia de grupos, então, olha, eu vou investir tempo na liderança, eu não vou mais ficar lá discipulando pessoas na ponta. Eu vou ter uns 2 ou 3 que eu vou discipular, mas não vou ficar liderando o grupo, eu vou liderar os líderes. Só que depois chegou a 40 grupos, não dá para eu liderar 40 líderes. Então, a gente inventou um negócio lá na época, quando não existia célula, modelo dos 12, propósitos, rede ministerial. Nem rede ministerial tinha começado, para vocês terem ideia. Isso foi mais ou menos 18 anos atrás. A gente inventou um negócio lá chamado orientador, supervisor, né, termos que hoje são bem comuns em células e tal, né? Então, um orientador cuida de 10 líderes, um supervisor cuida de uma meia dúzia de orientadores, eu trabalho só com eles agora. E chegou um ponto que a gente tinha mais ou menos uns 120 grupos, eu liderava só esses supervisores, eles os orientadores os líderes o povo. Isso fez com que a visão fosse
sendo realimentada, a gente começou a discipular outras pessoas que se tornaram líderes, a gente começou a servir essas pessoas, a ensinar os fundamentos básicos para eles. O princípio era o mesmo para todo mundo. E eu vou mostrar já já num outro desenho como é que a gente fez a distinção entre essas coisas. E aí, em seguida, você tem que acompanhar essa multiplicação da visão para que não se perca, você tem que ter um processo mínimo inicial. Então, obviamente, a gente escolheu materiais para usar como esse início. Quem estuda aqui o nível 1, nível 2 e assim vai, a gente foi desenhando isso. Aí esses detalhes todos eu não tem nem como gastar tempo aqui. Se você estiver interessado depois, tem tudo aqui no livro e tal, os passos, a escadinha, etc. Agora, atente para o seguinte, é só um referencial. Por quê? Aí deixa eu usar as duas experiências que eu tive. Porque eu usei um livro, um determinado livro lá, que era a base nossa, foi uma bênção, ele mudou minha vida, mudou a vida da maior parte das pessoas que participaram do discipulado lá em Vitória, etc. Quando eu cheguei em São Paulo, depois de algum tempo fui ajudar a coordenar pequenos grupos, discipulado, etc., lá no Morumbi, eu falei, nossa, esse aqui é um livro revolucionário, poderoso, etc. Fiz o primeiro grupo, distribuí para o pessoal, expliquei, o pessoal voltou na semana seguinte. Tá, mas vamos ver semana que vem como é que é. Semana que vem, semana seguinte, alguém chegou, jogou o livro assim na mesa e falou, Josué, isso aqui é um enlatado, cara. Nossa, que material terrível. Eu fui murchando, assim, né? Porque aquilo ali você tinha transformado minha vida. Pois da Bíblia, né, era aquele livro assim que você acha que todo mundo precisa ler. E não funcionou. Eu fiquei uns 3 meses lutando com aquele pessoal chegou ao final agonizando e nunca pegou aquele livro, por exemplo, no Morumbi, do jeito que foi lá em Vitória, mas teve outros depois que se adequaram mais a esse público. E aí, novamente, a gente tem a tendência de cair no erro de que é o método, é o livro, esse currículo. Não, é Deus primeiro. É o Espírito Santo que é o professor que vai falando, moldando, quebrando, etc. E aí, deixa eu dar alguns exemplos de coisas. Aliás, faltou um passozinho aqui antes de dar os exemplos. O último passo chega num estágio que você só encoraja os líderes, realimenta o processo e tal. Agora, tem uns numerozinhos aqui, né? Peraí que acho que Opa, não era seu óculos que estava ruim, não. Tá? Tem uns numerozinhos aqui do lado, 1 a 10 aqui, 10 a 1 lá. Quando a gente começa, o peso sobre nós, tarefas e atribuição é 10. Por quê? Você tem que passar a visão, tem que discipular, tem que fazer o pessoal acreditar, tem que mostrar através da sua vida. Todo o peso está em cima de você. Mas depois que tem uns 2 ou 3, ou meia dúzia, opa, já diminuiu. Seu peso passou a ser 7 e o deles 2 ou 3. Avançou um pouquinho mais, já chegou na etapa que tem alguns líderes, grupos, ou discipulado individual, o que for, opa, já dá para dividir pela metade o peso. Já tem mais uns 20 ou 30 discipulando, então agora você já começa na fase de alimentar a visão. E vai chegar num ponto que o seu nível tarefa, atribuição, peso, etc., é 1. É manter a visão. E o pessoal que recebeu a visão passa a ter o nível 10. Você passou o bastão para eles e eles começam tudo outra vez e assim vai. Por que a gente está aqui? Porque nós somos os discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos de Jesus. E aí deixa eu dar 2 historinhas rápidas para vocês para ilustrar isso. Houve um homem lá na igreja que quase morreu por causa do discipulado. Eu fiquei extremamente preocupado, porque se ele morresse, o negócio ia ficar feio para o meu lado. Né? Os ajustes que ele tinha que fazer na vida dele eram tão profundos, tão sérios, que ele teve um ataque cardíaco. Esse homem foi para o hospital, ficou 8 dias na UTI. E eu disse, meu pai, se esse cara morre, a causa mortis é discipulado, porque o confronto da Bíblia com a vida dele foi muito forte. Bom, aí ele se salvou, tal, saiu do hospital. Aí, tempos depois, a gente teve uma conferência. A gente fazia uma vez por ano uma conferência já do discipulado na igreja, trazendo todo mundo, gente de outras igrejas que a gente estava influenciando, etc.
E esse homem foi dar um testemunho. Então ele chegou lá na frente e levou assim 2 copos. Um igual esse aqui, só com um dedinho d'água dentro. Falou: minha gente, eu tenho 55 anos, estou há 40 na igreja, sou diácono, sou líder disso, professor da classe. Minha vida cristã inteira, 35 anos de vida cristã. É isso aqui, ó. Agora, nos últimos 8 meses, que eu entendi o que é ser discípulo de Jesus, aí ele pegou um copo d'água cheio assim e mostrou, minha vida virou isso aqui. Mas você pode imaginar um testemunho desse? O pessoal arregala o olho e diz: mas eu conheço esse cara. O que tanto mudou na vida dele? Um outro, é um exemplo clássico que eu uso, né? Seu Arino. Seu Arino tinha 82 anos, aí a gente já estava bem avançado no processo discipulado. Um dia ele veio pedir para entrar num grupo discipulado. Eu cocei a cabeça e disse: esse negócio não vai dar certo, ele já não entende direito, não escuta muito bem, ele não vai conseguir acompanhar uma reunião por semana, mais um estudo, mais um versículo para memorizar, mais tarefa, mais discipular outro depois. Não. Aí o meu assistente deu aquela cutucada assim, bem forte, né? Mas pastor, você não disse que isso aqui é para todo mundo, que Jesus quer? Eu disse: então vamos dar uma chance para ele, né? Tá bom, deixa o seu Arino entrar aí num grupo. Aí ele entrou, passou os meses, acabou lá a primeira etapa, uns 6 meses depois. Um dia ele encontra comigo na praça da igreja, põe a mão no meu braço assim, se ele não estivesse segurando, acho que era eu que tinha caído, e ele começa a dizer: pastor, por que vocês não ensinaram isso antes para a gente? Eu sou crente há 50 anos. Se eu tivesse sabido dessas coisas há 50 anos atrás, a minha vida teria sido outra. Eu perdi minha vida sem saber disso. Aí você vai assim, né, você quer que um buraco abra na hora para você entrar, e querendo dizer também: mas eu não tenho culpa, eu não estava lá, né? Mas nessa hora é melhor não dizer nada, né? E ele foi falando e tal, e eu disse: meu pai, o que eu digo para ele no final? Mas ele mesmo já tinha a resposta. Aí ele falou: pastor, esse negócio é tão contagiante que eu quero viver isso. Eu estava de pijama já esperando a morte, né? Então agora eu já tomei algumas decisões e já estou executando algumas delas. Primeiro eu pedi para Deus mais uns 20 anos de vida, se for possível, para viver esse negócio. Eu quero ser discípulo mesmo, eu quero fazer diferença no mundo, né? Então eu pedi mais uns 20 anos. Eu disse: 82, né? Aí ele disse: meu sonho sempre foi tocar violino. Mas 9 anos de curso, acho que é melhor não arriscar essa altura, né? Que vai que Deus decide só dar 5, 8, 10, né? Vou perder o curso. Então eu entrei na aula de canto, estou aprendendo a cantar, já entrei no coro da igreja e da universidade. Porque eu decidi fazer a universidade da terceira idade, né? Então 2 vezes por semana eu estou lá fazendo um curso. Os outros 3 dias eu estou aqui dedicando parte no projeto social, parte no outro projeto lá. Aí um dia o seu Arino tinha um Corcel 1, não era nem o 2, era um 1 ainda, né? Que quando ele entrava e estacionava, fazia um clarão do lado do carro, assim, porque na hora de sair ele podia esbarrar em alguém, então ficava 6 vagas disponíveis, assim, para ele estacionar, né? Aí um dia eu estou vendo um carro novo entrar na garagem, eu disse: de quem é aquele carro que eu nunca vi? Vinho, vidro escuro, roda de magnésio, né? O seu Arino trocou de carro. Sério, seu Arino? A esposa dele chegou para mim e falou: pastor, o que está acontecendo? O que vocês fizeram com meu marido? Eu disse: eu não fiz nada, o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. E aí agora, questão de 1 mês ou 2 atrás, eu estava viajando um domingo à noite lá, esperando um voo no aeroporto. Aí falei: deixa eu entrar aqui, conectar para ver como é que está o culto lá na igreja. Faz tempo que eu não dou uma espiada, né? Aí a câmera passa assim, dá aquele close, e de repente eu olho, primeiro banco, seu Arino, sentado lá, bonitinho. Só que isso já tem 15 anos. Seu Arino está com 97 anos agora. Você pode imaginar o impacto
do que é seguir a Jesus na vida de uma pessoa? E assim, olha, a gente ficaria a noite inteira aqui, eu contando história atrás de história, história atrás de história, daquilo que Deus fez nesse tempo. Depois começaram a vir pastores de outras igrejas, eu quero isso, eu quero aquilo, daí deixa eu só contar um negocinho rápido aqui para vocês. Eu caí na besteira de falar, tá bom, vocês querem? Então tá bom, eu não aguento mais toda semana explicar para um. Então, nós vamos fazer um grupo de discipulado de pastores. Joia, o pessoal topou, começamos. Foi o grupo mais difícil que eu tive na minha vida. Os caras chegavam atrasados, queriam sair mais cedo, no meio da reunião atendendo o telefone e resolvendo coisa, e chegou um dia que eu tive que dar um basta, olha, chega. Quem quer, a partir de hoje, as regras são essas, e o negócio vai apertar aqui. Por quê? Agora, o restante tampa o ouvido, né? Nós, pastores, queremos o seguinte, pega esse livro, nossa, que maravilha, está aqui, Elmiro, olha, muito bom, vai lá, implanta na nossa igreja, porque é coisa boa. E eu disse para os caras, minha gente, é o seguinte, se não houver transformação na sua vida, não vai acontecer nada na sua igreja. Isso é discipulado. É você seguir Jesus do mesmo jeito que os apóstolos seguiram. Antes de ser apóstolos, eles foram discípulos. Então, antes de ser pastor, a gente precisa ser discípulo. Percebe? Antes de ser líder de um ministério, você precisa ser discípulo e precisa fazer discípulos. Agora, para fechar esse tempo aqui, mostrar um desenho. Parece que a gente combinou aqui. Você pôs a bola para eu chutar para o gol agora. Deixa eu mostrar um outro desenho aqui para vocês. Conforme a coisa começou a crescer, a gente identificou que a gente precisava dividir o processo todo em 3 grandes grupos. Isso foi o que a gente chamou de 3 fontes de água que caem na caixa d'água. Imagina a igreja como uma grande caixa d'água, do jeito que está aqui. Lá no fundo estão os velhos crentes, né? Carinhosamente. Todos nós somos, né? Mas estão os velhos crentes. Se alguém já morou em casa ou entrou na caixa d'água já, sabe que de quando em quando precisa tirar toda a água, fazer uma limpeza, porque ajunta lá a ferrugem, aquela sujeira que vem com a água da rua, etc. Então, a gente considerou o seguinte, os velhos crentes estão contaminados. Eles precisam de um discipulado de choque. Eles precisam voltar lá no beabá, começar a aprender tudo outra vez, revisar as bases da fé, etc, etc, etc. E nós não podemos misturar eles com os novos crentes. Esse pessoal chega tinindo, nem imagina como a gente estuda a Bíblia. Então a gente também não precisa dizer que a gente está estudando do jeito errado, vamos começar já do jeito certo com eles. E tem as crianças, e os pré-adolescentes e adolescentes, etc., a nova geração. Então a gente considerou cada um desses grupos uma fonte de água que alimenta a igreja. E a gente inicialmente começou um processo para os velhos crentes, que era pauleira mesmo, pancada na cabeça, porque discipulado é a morte do eu, e tem alguns eus que só morrem na base da pancada, né? O meu, pelo menos, é assim, sabe, barata, quando, né, você imagina que ela está morrendo, você já deu uma chinelada, ela ressuscita ali, sai correndo outra vez, você dá mais uma, ela levanta outra vez, você dá mais uma, até que você tem que pisar em cima, assim mesmo, esmagar para ter certeza que, né, espremeu tudo. O nosso eu é assim. Então, os velhos crentes tinham um processo, né, que aqui não dá tempo de eu explicar, obviamente, porque é bem longo, mas tinha um processo onde eles começavam num certo nível, avançavam, etc. Agora, aquilo ali não era um gesso, tá, gente? Essa é outra coisa importante. O material que funcionou lá pode ser que não funcione na sua igreja, e assim por diante, mas é importante você ter os princípios. O que é que a gente quer nesse processo com os velhos crentes? Que haja a morte do eu, a obediência, relacionamento com Deus, a compreensão do que é ser discípulo de Jesus, a diferença entre o ser e o fazer, o ser e o não ser, e assim por diante. De que forma? Bom, tem N formas de fazer isso, mas esse é o nosso foco. Já para os novos crentes, nós queremos fazer esse pessoal ver o que é a beleza da vida em Cristo, da igreja, sem deixar eles se contaminarem com os vírus que estão lá no fundo da caixa d'água. E as crianças? As crianças era outro desafio.
Porque aí eu comecei a ver os meus filhos em casa não querendo ir mais para a escola dominical, não querendo estudar aquela revista chata, a tia falava a mesma coisa toda semana. E olha que tinha 6 horas por domingo na nossa igreja com a criança. Escola dominical, 1h30, cultinho, 1h30 de manhã, mais uma reunião de 1h30 às 6 da tarde, mais um cultinho à noite. E essas 6 horas por domingo não estavam fazendo diferença para ninguém. Como no caso das crianças era mais complicado, nós preparamos durante 1 ano quase esse processo. E chegou um dia que a gente passou a régua, daqui para frente não tem mais tudo isso, e a gente vai ter, a gente deu um nome lá que na época batizou de Sementinhas de Jesus. Nós vamos ter Sementinhas de Jesus, um cuidado integral da criança na igreja. Onde a gente vai fazer um pequeno grupo lá para ela ser discipulada, vai ter o orientador que vai não só estar lá com ela no domingo de manhã, mas vai levar essa turma para o cinema, comer pipoca, assistir filme em casa, ver como é que eles estão no dia a dia, misturar os pais nisso, interagir a ação da família junto com isso e tal. E, logicamente, foi anos de trabalho para se chegar a isso. Muitas lágrimas e gotas de sangue algumas horas. Mas deixa eu só contar para vocês que há 2 meses atrás a nossa filha casou, nossa filha era dessa geração, tinha 7, 8 anos de idade na época. 2 meses atrás, nossa filha casou. A gente mora em São Paulo hoje, então veio uma turma grande lá de Vitória. Todos os amigos dessa época que viveram essa experiência. E quando eu reencontrava, nossa, fulano, você aqui? Pois é, tio. Ah, todo mundo é tio, né? Pois é, tio. Aí o que você está fazendo? Ah, estou estudando medicina, quero ser missionário lá em Cuba. Tá lá. E o outro, nossa, olha, sou profissional, mas eu estou discipulando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Você vê claramente a diferença. Logicamente, a emoção maior era o casamento, mas a segunda maior emoção do casamento foi ver aquela turma, daquela geração, com a vida completamente diferente do que uma criança ou um adolescente que iria por aquele caminho normal de chegar a um ponto até de se desviar. A melhor amiga da minha filha na escola estava aqui no casamento também. Há um tempo atrás ela ligou para minha filha e disse: Samara, estou numa célula. Célula? Sério? Me converti e tal. Mas olha, sabe todo aquele nosso relacionamento, aquelas reuniões que a gente ia lá na sua casa, aquele tempo que o pessoal investia na gente, olha, tudo aquilo ficou e um dia floresceu aqui dentro. Aí eu procurei uma igreja, achei uma legal, que tem umas células lá, uns negócios legais que o pessoal faz. Aí me converti, estou lá, já estou discipulando minha outra amiga. Esse é o resumo, o início e o fim, não dá tempo de contar o meio aí, mas o resultado desse impacto. E por fim, só para vocês verem em que o discipulado influencia na igreja. Não é uma lista final, mas eu descobri durante esse tempo que o discipulado influencia primeiro na vida espiritual, no relacionamento da pessoa com Deus, depois na comunhão, porque cria novos relacionamentos, depois no doutrinamento, porque leva a pessoa a mergulhar na palavra, depois na integração, porque envolve a pessoa na vida da igreja, no compromisso, na execução dos dons espirituais. A pessoa não quer ficar no estágio que ela está, ela quer descobrir e participar na família, no serviço, na prática das disciplinas espirituais. Só um exemplo aqui. Quando eu penso em doutrinamento, ensinar realmente a Bíblia em profundidade, eu tinha um rapaz nesse nosso processo que entrou um dia e chamava Zé Hilário. Zé Hilário morava numa favela, uma comunidade, bem carente. Ele não tinha 2º grau completo e ele era um amante da Bíblia. Toda vez que ele cruzava com ele, pastor, esse negócio aqui, como é que é isso aqui? Isso aqui cruzado com isso aqui. Ele cresceu tanto no processo discipulado que ele estava em condições de ser líder. Aí, como a gente não fazia nem sorteio, mas também não fazia arranjo para montar os grupos, acabou coincidindo que o primeiro grupo que o Zé Hilário foi liderar, entrou um juiz de direito nesse grupo. Lia 3 livros por mês, no mínimo. Aí eu olhei e falei, esse negócio não vai dar certo. Aí, novamente, o meu Pedrão lá, que dava assim um cutucão em mim, pastor, olha, o senhor não disse que não é a capacitação intelectual, que é o poder do Espírito. É verdade.
Vamos deixar para ver o que acontece. Tá bom. Começou o grupo e tal, e naquele período coincidiu que nosso apartamento teve uns problemas e tal, precisava sair para fazer uma reforma. A gente ia para um lugar, esse juiz com a esposa, que eram amigos nossos, amigo da minha esposa também na outra área de ministério, disse, de jeito nenhum, vocês vão lá para casa. Não, que pegou a mala. Agora você imagina o constrangimento, né? Você com 2 filhos pequenos e tal, 7, 8 anos, levar para a escola, aquela coisa, 15 dias morando na casa do sujeito. Lá pelo 4º ou 5º dia eu comecei assim a pensar, acho que tem alguma coisa por trás disso. Um dia sentamos para lanchar, ele disse, olha, foi bom a gente ter esse tempinho aqui, porque eu queria te falar sobre o grupo. Eu disse, era isso. O cara vai me detonar agora. Aí ele virou e falou assim, Josué, o que é aquilo? Aí eu gelei mais ainda. Aí ele completou, né? Que sabedoria tem aquele rapaz. Olha, Deus mandou eu aqui para aprender com ele sobre humildade, sobre isso, sobre aquilo. Mas além do... eu estava aqui dentro, né? Yes! Discipulado é isso. Alguém que não tem o 2º grau completo, que mora lá na comunidade, pode discipular um juiz. Porque não se trata de maturidade intelectual, mas de maturidade espiritual. Aí eu lembrei da história agora, porque a semana passada eu estava conversando com alguém de Vitória, ele disse, você lembra do Zé Hilário? Lembro! Onde é que ele está? Lembra daquela igreja, classe média alta, lá no bairro, tá? Lembro. Então o Zé Hilário foi convidado agora para ser o ministro de discipulado lá. Disse, quê? Ele assumiu lá esses dias agora, está dividindo o tempo com o trabalho dele, já concluiu o 2º grau, já está na faculdade, mas é o ministro de discipulado lá. Aí você lembra, né, que Deus traz as coisas loucas para confundir as sábias. Isso é fruto do discipulado. Agora, a última história, quero ilustrar ao vivo e a cores. Esses dias eu estava assim arrumando um monte de coisas no computador, daí achei uma lista, né, do pessoal que a gente tinha de discipulado na igreja. E sabe quando você pega a lista meio saudoso, assim, fulano, nossa, fulano está em tal lugar. Beltrano, nossa, Beltrano, é verdade, está lá em tal lugar. E esse aqui, esse aqui é missionário agora. E o outro, nossa, esse aqui é pastor. Aí foi. E depois que eu passei uns 500 nomes, mais ou menos, né, aquela lista de 1.500, eu dei uma parada e cheguei à conclusão que já tinha assim, uns 300 ou 400 que Deus tinha levado para vários lugares e são líderes de discipulado na igreja hoje, são pastores, são missionários. Eu disse, uau! Mas dentre essa lista caiu a ficha de um negócio que eu até então não tinha imaginado. Eu olhei para a lista de missionários da CEPAL e disse, uau! Tem 7 missionários hoje na CEPAL que são fruto desse processo lá de trás. Tem 2 meninas na Espanha, tem uma que vai para Moçambique agora, tem um outro casal em Portugal e tem um outro casal no Rio, que foi o Almiro que me apresentou aqui no início. Então eu pedi para o Almiro finalizar aqui com um pequeno testemunho para vocês de como é que foi a transformação na vida dele. E a Thalita que está ali, esposa dele. Vamos ver se dá tempo. Eu tenho mais 5 minutos aqui. É tremendo esse negócio, não é, gente? Eu estou tremendo já. E como eu sou sistêmico, eu escrevi os pontinhos para não ficar divagando. O Geraldo, que andou com o Josué em Vitória, foi para Belo Horizonte e lá, pastoreando uma igreja, eu era ovelha dele, sem discipulado. Já pastor há muitos anos, diretor de uma área de evangelização da Convenção Batista Mineira, mas sem discipulado. Adivinha quem me discipulou em Belo Horizonte? O companheiro do Josué, pastor Geraldo. Pastor Geraldo discipulou-me com o mesmo material que ele mencionou, chamado Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade. Eu posso dizer para vocês, pastores, irmãs, irmãos, que minha vida de crente e de pastor tem 2 tempos bem definidos, Josué. Um antes desse grupo de discipulado, liderado pelo Geraldo, que era discípulo com o nosso querido Josué, que foram discipulados
pelo pastor Ray Fertilde, um americano, e daí para frente o Elmiro resolveu fazer um negócio maluco. Já que estou discipulado, eu vou chamar pastores de Belo Horizonte para andarem comigo na minha sala, em grupo de discipulado. E não deu outra. Eu fiquei lá fazendo esse trabalho durante anos a fio, andando com grupos pequenos de pastores, com 8 pastores, 10 pastores. O último grupo que eu discipulei em Belo Horizonte, Josué, tinha só 15 pastores. Foi uma loucura, ninguém desistiu. 15. Depois mudamos para o Rio de Janeiro, para missões nacionais. Adivinha o que o Elmiro fez? E aí a Thalita estava comigo na sede da junta. Eu e Thalita, na hora do almoço, ou depois do expediente, resolvemos discipular todos os funcionários e empregados da sede da Junta de Missões Nacionais, que vendiam materiais de discipulado para o Brasil todo, mas não sabiam o que estava dentro daqueles livros. E aí pagamos o preço e a multiplicação continuou nas igrejas locais. O Elmiro foi além dos funcionários, pediu ao meu executivo na época para chamar pastores do Rio de Janeiro para ocuparem espaços lá que nós podíamos usar para serem mentoreados e discipulados. Josué e meus irmãos, para a glória do Senhor, durante 5 anos seguidos, conseguimos andar, aqui a Thalita estava fora desse processo, com pastores, com 122 pastores da Baixada Fluminense e de cidades a 100 quilômetros de distância que iam à sede da junta caminharem em grupos pequenos de discipulado e mentoria. E aí, quando discipulávamos os funcionários, discipulamos, Thalita e Elmiro, a Marília Manhães, que foi preletora hoje à tarde, de ministração para surdos. A Marília foi tão tocada por Deus, com o material, conhecendo Deus, fazendo sua vontade, que ela decidiu, com o pastor Rei, seu pai discipulado, nosso avô, né, meu bem, o bisavô, sei lá, em discipulado, resolveram criar aquele livro, Conhecendo Deus, fazendo a sua vontade, para surdos. Gente do céu, a história é longa, só sendo breve, o negócio já encheu o Brasil todo. O que há de missionários no Brasil, surdos, discipulados e evangelizando e discipulando surdos, só no juízo final, só lá no céu, nós saberemos. Mas o negócio não parou por aí, Josué. O Elmiro resolveu mentorear pastores fora de missões nacionais, quando há 6 anos viemos para Cepal. E a Thalita disse, meu bem, vamos convidar as esposas também. E aí foi uma outra festa, no céu e na terra. Os casais pastorais indo ao nosso apartamento, uma vez por semana, na outra semana íamos nas casas deles, tudo como fruto daquele negócio começado lá atrás, que Josué já falou. Mas a coisa não parou por aí. Deus nos deu a visão de escrevermos um projeto de discipulado e mentoria de casais nas igrejas locais. E Thalita e Elmiro ministram isso hoje em várias denominações do Brasil. E já estamos aqui em contatos com vários pastores, pensando em suas ovelhas na área conjugal. Mas não parou nisso. Nós geramos um outro filho chamado Projeto de Discipulado Sistemático, ministrado de 12 a 20 vezes por ano na forma de clínicas, nas igrejas locais, em 6 horas, em 4 módulos, para ajudar as igrejas e os pastores a entenderem o que é o discipulado bíblico, Antigo e Novo Testamentos, e como implantar isso na igreja local. Mas não parou nisso. Nós criamos mais um filho chamado, parece um partido político, TCO, Testemunho de Cristo com Ousadia, ministrado nas igrejas locais. Sabe que hora? Segura o pé. Domingo de manhã, de 8h30 às 12h30, com meia hora de intervalo, para levantar o dízimo e a oferta, porque alguém tem que pagar a conta, com foco na evangelização e no discipulado dos novos crentes que os irmãos vão ganhar para Jesus. Bem, isso é um resultado, em resumo, do que Deus está fazendo para a glória dele, e a Thalita tinha que dar uma palavra. Josué, segura aí. Nem minuto.